dá para aproveitar mais uma administração. Então, esse é o nosso pastor estadual, lá em Roraima. Atualmente ele está lá em Boa Vista, cuida do campo lá, e atendeu o pedido, nosso missionário, para estar aqui, e Deus tem algo extraordinário para falar nesse momento. Receba o pastor Ailson com aquele aplauso bem bonito para ele. Submeta-se a Deus. Mas vamos ler aqui o capítulo 4, do verso 1 até o verso 10. Quem encontrou a palavra, se aproxime de alguém que está sem Bíblia. Isso, aproxima aí. Procura alguém que está sem Bíblia, para nós fazer a leitura da palavra de Deus. Digo que vem as guerras e peleja entre vós. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam, cobiçai e nada terde, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combatei, guerreais e nada terde, porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidado em vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Grande e poderoso Deus, direciona esta palavra, Pai. Ó Deus, fala conosco. Ó Deus, começa tratando neste lugar, Pai. Começa pela minha vida, começa pela vida do meu irmão, Pai. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Ó Deus, não deixa eu falar nada meu, mas do teu Espírito Santo que me direciona. Que não fale nada mais, nada menos do que a tua palavra. Direciona nossas vidas, porque todos nós estamos debaixo dessa ministração. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Tome o teu assento, permaneça com a tua Bíblia aberta. Irmão, nós estamos diante de um texto escrito aqui pelo apóstolo Tiago, no capítulo 4 e no verso de número 1.
até o verso de número 11 que nós lemos, a qual o tema desta mensagem é: submeta-se a Deus, ou em outras versões está: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós lemos o capítulo 4 de Tiago, o que se trata o capítulo 4? O capítulo 4 do livro de Tiago está tratando-se das guerras que nós enfrentamos. E Tiago ele fala aqui sobre 3 tipos de guerra contida no capítulo 4, no verso 1 em diante. A primeira guerra que Tiago menciona é a guerra contra pessoas. Capítulo 4, o verso de número 1, o verso de número 12 nos traz essa narrativa dessa primeira guerra. Tiago diz: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? O que acontecia ali naquela igreja é que os ricos, eles recebiam mais atenção do que os pobres. Havia uma divergência entre patrões e empregados, e essa briga, essa rixa, ela era trazida também para dentro da igreja, e os irmãos, eles se feriam. Os ricos, eles retinham o salário dos cefeiros, e dentro da igreja, os crentes, eles se feriam através da língua. Falavam-se mal um do outro. O patrão falava mal do empregado, o empregado falava mal do seu patrão. Os crentes feriam-se com a língua em um temperamento descontrolado. Então naquela igreja havia uma guerra, havia um enfrentamento entre os membros. Os crentes viviam em constante clima de hostilidade, falando mal e julgando uns aos outros. Agora perceba que um ambiente desse não é um ambiente agradável, aonde um fala mal do outro, onde um se levanta contra o outro. E este tipo de guerra são uma pedra de tropeço para a evangelização, porque ninguém que quer entregar a vida ao Senhor quer cultuar, quer estar em um lugar hostil, aonde um briga-se contra o outro, fala mal do outro, levanta-se contra o outro, tenta derrubar o outro. Então a primeira guerra que havia ali era a guerra contra pessoas, os ricos falando mal dos menos favorecidos. Perceba também, irmãos, que esse tópico afirmativo está nos dizendo: por isso Jesus orou pela unidade do seu povo em João 17, verso 21. O que seria a unidade, pastor? A unidade é o que estava faltando naquela igreja. A unidade é a capacidade que eu tenho de lidar com quem é diferente de mim. A unidade é o que faz eu suportar um ambiente de pessoas que é diferente, o pensamento é diferente, que pensa diferente. E Jesus orou pela unidade do seu povo. O segundo tipo de guerra é a guerra contra nós mesmos, também que é mencionada em Tiago, capítulo 4, o verso 1 até o verso de número 3. Lê comigo. De onde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber os vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçai nada terem, matai sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combatei, guerreais, e nada terem, porque não pegues. Então o segundo tipo de guerra que havia naquela igreja era a guerra contra nós mesmos. Ou seja, a fonte dessas guerras vem do coração. Tiago capítulo 4, verso de número 1. Tiago diz: de onde vem as guerras e peleja entre vós? Não vem disso a saber dos vossos deleites, das vossas cobiças
presença. Perceba o que Tiago está atingindo é a origem do problema. Ele está indo na origem do problema, está mostrando para aquela igreja aonde estava a origem das guerras e das pelejas entre os membros daquele lugar. Vai acompanhando. A essência do pecado é o egoísmo, e é o que estava sendo instalado naquela igreja. O povo egoísta, briguento, cada um defendendo a sua parte, cada um defendendo o seu jeito. Os desejos egoístas levam a ações e orações erradas. É por isso que Tiago diz: vocês estão orando, mas vocês não estão recebendo, porque vocês estão pedindo mal. Vocês até estão orando, mas o comportamento está fora, está ao contrário da oração que vocês estão fazendo. Tiago está tratando um problema muito sério, igreja. O problema pessoal dos irmãos. O coração, irmãos, é um laboratório onde as guerras são criadas. A palavra diz que tudo que é mal provém do coração. Se alguém tem que guardar alguma coisa, guarda o seu coração. O coração é a estufa onde germina e cresce. O campo onde dá o seu fruto é maldito, irmão. Então precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. E há uma observação que eu coloquei aqui: temos de resguardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Então a segunda guerra é a guerra contra nós mesmos, quando somos egoístas. Como defendemos a nossa causa, como defendemos o nosso direito, e isso nós estamos olhando para nós, e não para o nosso próximo, não para o nosso semelhante. E a palavra diz que não é para nós buscar o nosso interesse, e sim o interesse do nosso próximo. Quando nós até estamos reunidos, mas estamos preocupados com nós mesmos. O terceiro tipo de guerra que Tiago está tratando é a guerra contra Deus. A primeira guerra é a guerra contra pessoas. A segunda guerra é a guerra contra nós mesmos. E a terceira guerra é a guerra contra Deus. Capítulo 4, o verso 4 até o 10. Lê comigo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós em vão, que diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Então aqui Tiago está tratando da guerra contra Deus. A raiz de toda a guerra é a rebelião contra Deus, irmãos. Um crente pode estar em guerra contra Deus, curtindo a amizade com os inimigos de Deus, a saber, o mundo. Porque aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Uma vez que eu me torno amigo do mundo, eu estou enfrentando uma guerra contra o próprio Deus, porque eu me torno inimigo de Deus, irmão. Alguém está acompanhando o que eu estou tentando pregar aqui? Isto é a sociedade humana com seus valores e princípios, a parte de Deus. A carne, a velha natureza que guerreiam contra a nova natureza. Sempre haverá esta briga, esta guerra entre a carne e o Espírito. A velha natureza precisa ser crucificada, como diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, e 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 22. Então a terceira guerra é guerra contra Deus. Por isso que Tiago diz aqui, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A guerra contra Deus, irmão. E quantas vezes nós estamos travando essa guerra com
contra Deus. O quarto tipo de guerra é a guerra contra o diabo, que está no capítulo 4 e o verso de número 6. Lê comigo. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a quarta guerra é a guerra contra o diabo. O pecado, irmão, predileto dele é a vaidade, é o orgulho. O diabo adora quando nós somos vaidosos, orgulhosos. Porque o pecado predileto dele é a vaidade e o orgulho. Deus, ele quer que nós dependemos, irmãos, dele, enquanto o diabo quer que nós dependemos de nós mesmos. Para nós achar que o poder dele não é suficiente sobre nós, mas o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa razão, o diabo quer que nós dependemos de nós mesmos. E como vencer? Como é que nós vencemos a Satanás? Deus, ele nos dá a graça suficiente para sermos vitoriosos. Olha o que Tiago diz, Tiago 4, 6, antes ele dá maior graça. Quem pode levantar as mãos? Antes ele nos dá maior graça. Quem nos dá condição de nós vencer é o próprio Deus. Antes ele nos dá a maior graça. Tiago menciona aqui 4 atitudes que podem nos levar à vitória. Compreende o texto, irmão? Estou pregando expositivamente. Tiago menciona aqui 4 atitudes que podem nos dar a vitória. A primeira atitude é submissão a Deus. Tiago capítulo 4, verso de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira atitude, submissão a Deus. Comigo, 1, 2, 3. Submissão a Deus. O que é submissão? É sujeitar. Sujeitai-vos, pois. Porque Deus, ele traz a ideia de humilhar-se. Essa palavra sujeitar é humilhar-se perante Deus. Jesus, ele conseguiu viver em total obediência a Deus e alcançou a vitória definitiva sobre Satanás por causa de uma estratégia. Qual era? Submissão total a Deus. Jesus viveu em plena submissão a Deus. À medida que o Pai lhe revelava a sua vontade, Cristo se submetia a essa vontade e obedecia. Então Tiago está nos ensinando sobre a submissão a Deus. Submeta-se, pois, a Deus, aceite a vontade de Deus, se renda a Deus, se humilhe a Deus, se prostre diante de Deus, se reverencie a Deus e se renda diante dele. Submissão. Segunda atitude, resistência ao diabo. Tiago 4, verso 7, lê comigo de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que seria resistir ao diabo? Sugere uma resistência ativa contra a tentação. Porque o diabo, ele vai contra-atacar. O diabo, ele vai se levantar, ele vai atacar a igreja. O diabo, ele ataca o crente, ele ataca o cristão, ele ataca o pastor, ele ataca a liderança, ele ataca a igreja, ele ataca a família. Mas nós temos autoridade para expulsá-lo em nome de Jesus. Geralmente nós citamos apenas o final do versículo 7, que é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós deixamos a primeira parte, que a primeira parte é submeter
submete a Deus e Ele fugirá de vós. Não tem como eu resistir ao diabo se eu não me submeter a Deus. Não tem como eu dar autoridade contra o inferno se eu não me submeter a Deus. É por isso que Tiago diz primeiro: submetei-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira ordem de Tiago é submeta-se, levante as mãos, submeta-se a Deus, submeta-se a Deus. A segunda estratégia é: resista ao diabo, resistência ao diabo, e ele fugirá. Satanás tem destruído muitos cristãos porque não se submetem a Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:27: não os deis lugar ao diabo. Quando eu faço fuxico dentro da igreja, eu estou dando lugar para o diabo. Eu estou emprestando a minha língua para o diabo. Eu estou emprestando a minha boca para o diabo. Quando eu acuso alguém na igreja, eu estou dando lugar ao diabo. E a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Levante as duas mãos. É coisas que acontecem dentro da igreja porque a pessoa dá lugar ao diabo. Ela dá lugar para o diabo. E se ele tem lugar, ele entra e faz a sua maneira. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei se você vai acreditar, mas não tem problema, porque é verdade. Dia 30 e 31 de maio, Deus me deu uma visão na igreja de Boa Vista. Em sonho, chegava 4 pessoas no portão da igreja e eles traziam um muro como se fosse um muro móvel, ao mesmo tempo de alvenaria, ao mesmo tempo como se fosse isopor. E eles paravam e eu via de dentro para fora e eu puxava aquele muro. Quando eu olhava, eu vi uma moça morena, um rapaz moreno, uma mulher com cabelo enrolado em homem, o chapéu na cabeça, e eu olhava para baixo. Os pés eles estavam de sandália, os pés normal, mas as pontas dos dedos eram de caminho. Aí eu acordei e não consegui entender aquela revelação de Deus. Aí quando foi no domingo, depois do culto de missão, nós tranquemos tudo, abaixei a lona que tem sobre a grade. E Deus me mostrou naquela visão, aquelas 4 pessoas. 2 pessoas entravam do lado da igreja, normal, como pessoas, e 2 pessoas daquela entravam na igreja no formato de um gato mesmo, animal. Eles entravam. Quando foi no domingo que nós fechamos tudo, minha esposa na mesa jantando com o Roger, e eu comendo um pedaço de bolo, e eu escutei do outro lado da lona 2 gatos manhando, mas era uma coisa tão estranha, uma coisa tão diferente, uma coisa tão esquisita, que aquilo começou a querer dar um medo em nós. Minha esposa disse: está arrependido, isso não é normal não, vai lá. Quando eu tentei abrir a porta, e a minha esposa disse: o sangue de Jesus tem poder, eles pararam e voltaram de novo. E ele não parava, e aquele tipo chamando nós, invocando nós. E eu me levantei com autoridade, puxei a lona assim, não olhei para eles, puxei a lona, meti a mão, disse: o sangue de Jesus te repreenda. Os 2 gatos pularam, correndo desesperado. Era um mato bem incorporado naquele gato. Levante as 2 mãos. Eu já tinha me mostrado que ele ia entrar naquele animal para entrar, pastor. Eu não acredito. Se ele entrou no porco, irmão, ele pode entrar no gato, tentar comigo. Levante as 2 mãos. E eles seguraram em cima da cerca. Quando eu peguei o sangue de Jesus, te repreenda. Levanta as 2 mãos, levanta a mão. Se você não sabe o que é estratégia de guerra, você não vai entender o que eu estou pregando aqui dentro. Pastor, o diabo faz isso, entra no saco, entra na galinha, entra no gato, mas sobre nós
nós ele não tem poder. Levante as tuas mãos. Mas sobre nós ele não tem poder. Ele pode até incorporar o gato, incorporar o sapo, incorporar a rã, mas ele vai ter que sair pelo poder do nome de Jesus. Na tua mão tem poder, na tua mão tem poder, na tua mão tem poder, levanta as tuas mãos. Na tua mão tem a autoridade de Deus. Resista ao diabo. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Terceiro, comunhão com Deus. Tiago 4, verso de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Comunhão com Deus. Olha que Tiago diz: pecador e voz de duplo ânimo. São ideias paralelas que caracterizam tanto o mestre como a congregação, tanto o pastor quanto ao congregado. E como devemos nos achegar a Deus, devemos nos achegar a Deus, porém não de qualquer maneira. Devemos nos achegar a Deus com o coração quebrantado, como diz Salmo 51, verso 17. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Devemos nos achegar a Deus com todo o coração. Jeremias 29:13. O Senhor fala por meio do profeta: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Devemos nos achegar a Deus com confiança, como diz Hebreus capítulo 4, verso 16. O escritor sagrado nos diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A quarta atitude: humildade diante de Deus. Tiago capítulo 4, do 9 ao 10, lê comigo. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A palavra humilhai-vos nos resume o caminho do perdão de Deus, irmão. Se nós queremos ser perdoados, devemos nos humilhar. Devemos se achegar a Deus. Deveria haver entre aquela igreja uma união entre os membros, entre patrões e empregados, entre membros e pastores. Precisava haver ali uma reconciliação, porque o povo estava ali, mas o povo estava brigando. Eles precisavam se humilhar perante o Senhor. Tiago exorta-nos a enfrentar seriamente os nossos pecados. Repete comigo: Tiago nos exorta a enfrentar os nossos pecados. Sabe o que acontece? Que a gente só se importa com o pecado quando é no outro. Quando o pecado é conosco, a gente não se importa. Muitas vezes a gente se preocupa em apontar a lama, a sujeira que a gente vê na vida do outro, e esquecemos de olhar para a lama que existe em nós, a sujeira que existe em nós. Quem está comigo, levante a tua mão. Mas o que está nos mostrando aqui, Tiago está nos convidando a não olhar para o outro, mas olhar para nós, olhar para si mesmo e dizer, e nos encorajar a enfrentar os nossos pecados. Verso 9 ele diz: senti as vossas misérias. Será que nós já sentimos que somos um pecador? Que somos egoístas? Somos orgulhosos, somos arrogantes?
senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago está nos ensinando nós lamentar pelos nossos pecados, chorar nossa miséria, colocar a cabeça no chão e dizer: eu sou um miserável pecador, eu sou um miserável culpado, mas eu preciso da tua misericórdia, porque quando o pecador se arrepende, o céu festeja. Quando o pecador se prostra e reconhece os seus pecados, o céu se manifesta com o seu perdão sobre o pecador. Senti as vossas misérias. Olhe para alguém, balança na mão dele e diga: está na hora de nós sentir a nossa miséria. Está na hora de nós olhar para nós e nós achamos que estamos tudo bem, que a nossa vida está bem, que estamos bem, aleluia, e nós não estamos bem. Está na hora de nós enfrentar seriamente os nossos problemas. Eu não sei se você já entendeu qual foi o propósito que Deus te trouxe aqui, mas eu já entendi. Está entendendo qual o propósito que Deus te trouxe aqui? É para confrontar o nosso pecado, para nós enfrentar os nossos pecados. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Será que está na hora de nós continuar cantando enquanto estamos contaminados pelo pecado? Será que Deus está se agradando nós levantar a mão e dizer que Ele é santo enquanto nós estamos sujos? Está na hora de nós sentir a nossa miséria. Está na hora de nós se lamentar e chorar, bater no peito com aquele publicano que nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia a mão no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Deus não te convidou, Deus não me trouxe aqui para nós olhar para o outro, mas nós olhar para nós mesmos. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Eu sou o primeiro que vai subir. Eu sou o primeiro, cadê o segundo que vai subir? Agora Tiago traz o maior conselho. Qual é o maior conselho do apóstolo Tiago? Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Era Tiago dizendo para aquela igreja: uma vez que vocês se humilharem a Deus, vocês vão parar de brigar, patrão e empregado. Uma vez que vocês se humilhar perante Deus, vocês vão parar de fazer guerra na igreja. Uma vez que vocês se humilhar diante do Senhor, vocês vão parar de causar problema do seio da igreja. E Tiago vem com um dos maiores conselhos: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eu vou dobrar o meu joelho. Ela mandará a sua. O Espírito Santo tocou sobre mim, ainda lá quando eu estava preparando essa palavra, para que assim que terminasse nós se humilhássemos. Sentir as vossas misérias, lamentar e chorar. Senhor, essa palavra não é minha, Pai. Essa palavra não é minha, Espírito Santo. Eu sou o primeiro a me humilhar diante do Senhor, Pai. Como Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor. Senti as vossas misérias, Pai. Nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, Deus.
vezes carregamos uma fé fingida? Quantas vezes, ó Deus, oferecemos um culto ao Senhor que não é um culto verdadeiro, Pai? Quantas vezes estamos passando uma lição para o outro e nós não praticamos, Pai? Quantas vezes somos